Próxima pergunta da Lorena. Se temos a doutrina como um conjunto de ideias fundamentais básicas contidas no sistema religioso e filosófico, porém prática, e a cultura como resultado de um sistema de crenças e valores, como relacionar a doutrina e a transformação, a redenção cultural, com o que Van Hooser chama de dieta da doutrina e formação de hábitos? Ó, a resposta, excelente pergunta. A resposta para essa pergunta está no Drama da Doutrina, quando o Van Hooser começa a dar uma ênfase sapiencial, ele começa a dar ênfase sobre o que ele chama de sabedoria. Ele, mais para o final da obra, ele começa a trazer esse tema da sabedoria para as conversas dele. Eu tinha marcado isso aqui do meu livro, mas, de qualquer forma, no meu livro A Escola do Messias, eu destaco esses textos, porque eu dou uma ênfase sapiencial no meu livro também, mais para o final. Eu estou tentando achar aqui o trecho. Deixa eu ver aqui. Achei. Aqui, ó, no capítulo, se vocês pegarem aí o capítulo, eu não sei como é que ficou o título em português, mas é o capítulo 10. Né? O que, inclusive, o subtítulo é Sapiência. Né? Não é isso? Em português ficou como? A abordagem canônico-linguística, parte 2, não é isso? Ficou em português? Isso. Sapiência. Isso. Sapiência, exatamente. Esse capítulo vai tratar exatamente disso aí. Ô, gente, tem um aluno do Van Hooser, não sei se vocês sabem disso, não tem em português, infelizmente, a obra dele. Esse aqui é um orientando do Van Hooser, o Daniel Treyer. Tá? Estou mostrando aí na câmera o livro dele. Olha esse título aqui. Virtude e a Voz de Deus. Subtítulo. Em direção à teologia como sabedoria. Toward Theology as Wisdom. O Daniel Treyer, nesse livro, inclusive eu cito ele na Escola do Messias, ele vai falar o quê? Vai falar o seguinte. O que na Bíblia Sagrada, qual é o termo na Bíblia Sagrada que consegue juntar afeição, cognição e prática numa coisa só? Qual é o termo bíblico que conecta esses três campos? Tá? Ele vai dizer sabedoria. Esse é o termo. Não tem mistério. Sabedoria. Quando você estuda a teologia sapiencial do Antigo Testamento, Jó, Eclesiastes e Provérbios, principalmente, o que você percebe? Provérbios, por exemplo. Provérbios, o tempo inteiro navega, vai trabalhar inteligência, vai trabalhar comportamento e vai trabalhar o coração. O tempo inteiro. E essas três dimensões, elas estão trabalhando para a formação da sabedoria. Então, olha como isso é bem interessante, tá, gente? Aí você fala, mas qual é o lugar da doutrina nisso tudo? Gente, uma coisa genial do Van Hooser, na minha discussão com teólogos bíblicos, eu sempre levanto essa lebre, é que ele vai dizer o seguinte, todas as vezes que você pega um conceito doutrinário, por exemplo, justificação, vou pegar de novo a justificação. Gente, é muita ingenuidade achar que justificação é uma doutrina meramente proposicional, por exemplo, na linguagem de Paulo. Tá, Paulo faz uma série de afirmações sobre justificação, mas qualquer pessoa familiarizada com Paulo sabe disso, que Paulo não fala de justificação sem fazer os seus hiperlinks com textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo, quando fala de justificação, fala de Abraão. Ora, se ele está falando de Abraão, ele está falando de um drama, de uma narrativa, de uma história, que é a grande narrativa abraâmica do Antigo Testamento. Então, observe, quando você vê uma doutrina neotestamentária, lembre-se disso. Nenhuma doutrina neotestamentária está ali sozinha, não. Toda doutrina neotestamentária é como se fosse um hiperlink, um ícone que você clica nele e abre uma narrativa no Antigo Testamento. Pode observar. Vai para Hebreus. Quando Hebreus vai falar de justificação, quando Hebreus vai falar de expiação, quando Hebreus vai falar de intercessão, ele não faz isso sem conectar isso com a narrativa sacerdotal do Antigo Testamento, sem conectar isso com Abraão de novo. Olha Hebreus 11. Hebreus 11 retoma vários personagens do Antigo Testamento. Para o quê? Para mostrar que doutrinas que estão sendo abordadas de maneira apostólica estão ancoradas em textos canônicos e narrativos do Antigo Testamento. Observem as pregações de Atos dos Apóstolos. A pregação de Estevão, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo, as múltiplas pregações de Paulo que aparecem no livro de Atos. Gente, são exposições canônicas. Eles viajam por todo o cano do Antigo Testamento para falar de Jesus no final. Pode observar, é um padrão.
Por quê? Porque não existem verdades doutrinárias neotestamentárias que depois se tornam parte do patrimônio da igreja sem que elas estejam ancoradas em grandes atos salvadores de Deus no cânon bíblico. Então vamos superar esse preconceito pós-liberal, ainda pós-moderno, de achar que afirmações doutrinárias são meras proposições cognitivas. É verdade que tem muitos teólogos sistemáticos que, infelizmente, transformaram doutrina nisso. Doutrina em meras afirmações proposicionais. É isso que eu amo no Van Hooser. O Van Hooser vai pegar doutrinas e vai amarrar ela com cânon. Vai costurar ela com textos canônicos e dramas canônicos do Antigo Testamento. Olha que lindo! Quando eu consigo resgatar os links das doutrinas com as suas narrativas, eu transformo a minha pregação numa pregação mais imaginativa e mais narrativa e menos proposicional. Vocês estão acompanhando isso aqui, gente? Se eu consigo fazer isso no púlpito, tá? Se eu consigo fazer isso no púlpito, pronto. Eu já estou começando a formar hábitos, que é o que está na pergunta aqui, ó. Formação de hábitos. A gente começa a trabalhar a imaginação. Eu deixo de educar mentes e começo a educar a imaginação da comunidade. O púlpito e a pregação podem ser mais expositivas, mesmo quando elas são doutrinárias. Vou repetir. A pregação pode ser mais expositiva, mais imaginativa, mais narrativa, mesmo quando elas são doutrinárias. Sabe quem é mestre em fazer isso também? Tim Keller. O Tim Keller. Vou dar um exemplo. Quando o Tim Keller vai falar no Ego Transformado, que é um livretinho fininho dele, sobre como o homem contemporâneo tem um problema com seu ego, com autoestima, com self, tá? O que ele faz? Ele pega o tema da justificação. A primeira coisa que ele faz é pega o tema da justificação. E aí ele traz um tema doutrinário para tratar um problema tipicamente moderno. Ele faz uma ponte entre doutrina e cultura, tá certo? Só que ele não faz só isso. Ele vai pegar o tema da justificação e vai amarrar com uma série de parábolas de Jesus, com uma série de narrativas do Antigo Testamento. E tererê. Por que ele faz esse movimento? Porque ele sabe que a doutrina tem que estar amparada em narrativas canônicas, em parábolas. Gente, lembrando que parábola é uma arte tipicamente sapiencial. Tá? Parábola é um recurso pedagógico que Jesus utiliza, que é típico da tradição de sabedoria, e da tradição de sabedoria, inclusive, rabínica, dos rabinos judeus da época de Jesus. Jesus apenas faz uma reutilização desse método a partir da verdade que ele está anunciando, mas o método era bem conhecido. Era bem conhecido. Por quê? Aí a gente fala, por quê? Porque Jesus está trabalhando imaginação, pessoal. Está trabalhando imaginação. Jesus quer educar corações, porque ele sabe que ao educar corações, olha, onde tiver o teu tesouro, olha Jesus falando, aí também estará o teu coração. Se você educa coração, os hábitos correspondem. Os hábitos mudam. Então, de novo, não é simplesmente educar intelecto. É educar o homem por inteiro. Então, por isso que o púlpito tem que ser mais imaginativo. Quero recomendar um texto. Vou mandar ele aqui no chat. Tá? Já podem ir salvando aí. Texto do Carl Trueman. O título é Precisamos vencer a estética e não os argumentos. Tá? A estética e não os argumentos. Leiam esse texto. Sensacional. E tem a ver com nossa temática aqui. Bom? Ô Igor, tem Pode falar, uma frase do seu livro que me marcou demais. Eu não estou puxando o saco, de verdade. Mas é que é muito boa. Quando você fala assim, Jesus Cristo não é um argumento irrefutável, mas ele é uma pessoa irrefutável. E isso vira uma chave na cabeça da gente, que é impressionante. Assim. E daí, dentro disso que você está falando, como a gente tem a tendência de cair nesses reducionismos, de repente vem não um argumento, mas essa coisa que vira a chave na nossa mente, e daí parece que tudo faz sentido, né? Aquilo que não fazia sentido, aquilo que não se encaixava dentro dessas regras intelectuais que a gente está buscando, falar, agora eu entendi por que não faz sentido. Não faz sentido porque não é isso, não é para ser dessa forma. Nós estamos falando de outra coisa. E acho que isso está lá no final do teu livro. Quando você chega ali... Sim. É uma frase do Keller. É uma frase do Keller,
que ele usa no Igreja Centrada, e eu aprofundo ela. Por quê? Porque minha ênfase no livro é justamente o caminho assim. Jesus é a sabedoria encarnada. É uma coisa que o Van Hooser também enfatiza nesse capítulo aí específico que eu mencionei. Jesus é como... E o Daniel Treyer, né? Jesus é a sabedoria encarnada. Só que tem uma diferença. Porque um teólogo liberal, por exemplo, poderia dizer assim, Jesus é a sabedoria encarnada, então que legal. Jesus é um modelo de sabedoria que eu tenho que imitar para viver uma vida sábia. E aí no meu livro eu falo que é um pouco mais do que isso. Porque Jesus não é simplesmente um modelo sapiencial. Jesus, ele é o agente da transformação para a sabedoria. Ele opera ativamente em nós pelo poder do Espírito para que a gente se torne mais sábios. Então não é meramente um modelo como se eu tivesse um recurso em mim mesmo para ser sábio. Não, o que eu tenho em mim é tolice, que é o contrário da sabedoria. Aí você vai e fala assim, tá, mas onde que Jesus me educa para uma vida da sabedoria? Né? O Van Hooser também trabalha. Olha, nesse capítulo. E eu também trabalho no meu livro, no final dele, que eu falo que a igreja é uma comunidade sapiencial. A igreja local, com todos os recursos que Jesus disponibilizou na igreja, é o lugar onde nós somos formados para a sabedoria. São os meios de graça, as práticas comunitárias, a atividade missionária, o discipulado, o ensino bíblico, essa dinâmica orgânica da igreja local, em todos os recursos que Deus colocou nela, que Jesus nos deu para formar uma vida de sabedoria. Essa, inclusive, é uma ênfase muito forte do Van Hooser. Quando ele brinca com 5 solas, no livro de Autoridade Bíblica Pós-Reforma, ele fala assim, aqui estão 5 solas, mas eu quero adicionar um 6º. Ele brinca, né? É o sola ecclesia, é somente a igreja. Ele brinca que é o sola ecclesia. Que ele fala que essa dinâmica de escritura, glória de Deus, Cristo, graça e fé, só fazem sentido numa comunidade de prática. E essa comunidade de prática é a igreja. Não tem outro lugar onde a gente é formado melhor para isso do que a igreja local. Hoje, então, se você está buscando sabedoria e se você está buscando viver uma vida sábia, saiba disso. Não há qualquer possibilidade de experimentar isso fora da igreja local. Isso não é um experimento privado individualista. Não é. É comunitário.